que aqui ainda não começou a gravar. Por algum motivo não. Aí, começou a gravar, então, a partir desse momento a gente pode iniciar a nossa aula. Então, mais uma vez, tudo bem com o som, tudo bem com a imagem? Vocês me veem bem? Me ouvem bem? Tudo bem? Tranquilo? Legal? Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Antes de eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder hoje fazer algo mais prático do que a gente viu na aula passada, o que nós vimos, né, nas aulas anteriores? A primeira aula a gente explicou um pouquinho como vai ser a métrica, como a gente vai trabalhar o nosso semestre, né? Então, nós teremos 2 provas, nós teremos as atividades semanais. Então, hoje eu solto uma atividade, vocês têm que me entregar até amanhã, às 21 da noite, tá? Às 21 horas. Então, vocês têm que fazer essas atividades para valer nota lá no final do semestre, como nota de atividade, tá certo? Também tem um outro projeto que a gente vai fazer da empresa de informática, que é um projeto em grupo, que também vai valer nota para a nossa atividade. Essa nota de atividade vai juntar com essas atividades pequenas que nós estamos fazendo, tá ok? Então, quem está sem grupo, quem não formou grupo ainda, formem os grupos, mandem para mim, lá no Moodle, depois eu vou abrir a tela que eu mostro para vocês. No Moodle tem lá a escolha dos grupos, eu vou deixar disponível mais uma semana, para que vocês possam escolher os grupos e mandar para mim. Se vocês não mandarem, aí vai ficar difícil para a gente dar sequência no trabalho, porque a partir de agora a gente vai começar a atuar em conjunto, tá bom? Então, mandem, tentem mandar ainda essa semana, vou deixar aberto mais um pouco lá, e a gente, na semana que vem, finaliza esse negócio de grupos. Quem está sem grupo, já pergunta aí pro pessoal no grupo, tem um grupo do WhatsApp que também está lá no Moodle, o grupo do WhatsApp lá, a gente acabou deixando. Depois eu preciso até ver com o pessoal qual o grupo que ficou, para eu poder tirar lá que tem 3, eu deixei lá do primeiro de ADS, primeiro de BSI e o segundo de ADS. Parece que foi feito um grupo só, né? Se fizer um grupo só, depois me manda o link dele que eu troco lá, deixo o link direto desse grupo que tá todo mundo, tá? E aí vocês se conversam por lá, tá ok? Então, quando eu vou liberar a nota dos questionários, eu achei que já estava liberado, mas eu já libero hoje, não tem problema. Eu libero hoje mesmo. Eu achei que já estava configurado para que vocês pudessem ver. Mas eu já solto hoje, tá bom, Riquelme? Então vamos lá, gente. A gente viu então na aula passada, o que nós vimos na aula passada? Falamos um pouquinho de design, dos tipos de design, das formas, de como os sites são produzidos, de como eles são construídos via wireframe. Então, temos lá a parte de sombra, a parte de contraste, a parte de composição. Todas essas coisas nós vimos na aula passada com aquele material do que é design e quais são os 20 princípios do design. Hoje, a gente vai aplicar esse conceito, tá ok? Então, agora a primeira parte da aula, qual que é a ideia? Que eu possa mostrar um pouquinho sobre a ferramenta Canva Design e depois, num segundo momento, vocês vão para a ação. Eu vou manter online aqui, vou ficar online, mas vocês vão para a ação e vão produzir um material e me entregar aqui como questionário, como tarefa dentro do ambiente Moodle, tá bom? Eu vou voltar, então, para quem ainda é a primeira aula ou para quem não lembra direito, eu vou aqui compartilhar a minha tela, vou compartilhar a minha guia do Chrome do Moodle. Então, deixa eu voltar só aqui. Que ele clicou. Deixa eu desativar. Então, hoje, só para ficar claro, eu não vou usar uma apresentação do Google, portanto, eu não vou precisar daquele campo de perguntas, tá? Então, o que eu vou fazer hoje? A gente vai direto para a tela, eu vou mostrar direto como funciona e como eu uso o Canva para poder criar materiais, criar wireframes, criar templates de site, para que você possa mostrar para o seu cliente, ou até no seu negócio, no seu trabalho, para a sua empresa, e para qualquer tipo de situação. E, inclusive, nessa ferramenta você ainda pode criar outros tipos de imagens, outros tipos de materiais que também podem ser usados, inclusive apresentação, igual a gente estava falando do PowerPoint, você pode fazer diretamente lá pelo Canva Design, tá bom? Então, voltei para cá, estou aqui de novo no Moodle,
temos aqui a nossa disciplina. Então, aqui os links, depois me passem o link aqui que ficou, o último link, tá? A aula da semana passada, as aulas estão aqui em aula inaugural, aula 2, então as aulas estão aqui, tá certo? Aqui as aulas gravadas, então todo final de aula, assim que o Google me disparar aqui o vídeo da aula gravada, eu disponibilizo pelo link da aula aqui gravada para quem quiser assistir novamente, tá bom? E a aula de hoje a gente vai falar, aqui tem o link da nossa aula virtual, né? Então toda aula virtual é essa, igual a gente está falando aqui, toda aula virtual, ela toda segunda-feira a gente tem essa aula, que é uma aula virtual, tá bom? Hoje aqui eu tenho o site do Canva Design, que é onde a gente vai trabalhar, e eu tenho a entrega que vocês farão de design. E aqui eu tenho, depois que eu vou soltar, a aula 2 gravada para que vocês possam assistir novamente, caso assim desejem. Tá bem? Então, sem mais delongas, a gente vai acessar o site do Canva. Vou compartilhar minha guia. Primeira coisa que eu vou fazer, vou sair aqui para que a gente possa ver completamente o que acontece do zero. O Matheus perguntou se tem como criar flyer por esse Canva. Tem sim, Matheus, dá para criar qualquer coisa, vocês vão ver aqui como é legal esse site, como dá para fazer coisa legal aqui. E se você tiver um pouquinho de noção de design, você consegue fazer muita coisa legal. Vamos lá, então. Nesse momento, tá? Eu vou começar aqui a trabalhar. A ideia é a gente fazer por enquanto, tô parando porque tem gente perguntando, pedindo para entrar aqui no chat, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo aqui essas pausas. Mas agora eu vou abrir aqui a minha tela e a gente vai direto. Então vamos lá. Esse aqui é o site do Canva, é o canva.com, tá? Ele é um site para produção de materiais gráficos, ele é um site para produção de qualquer tipo de material que você queira, ou gráfico ou não, tá? Impresso, dá para criar os wireframes, que é uma das coisas que nós vamos fazer ao longo do nosso curso, ao longo da nossa disciplina, e também dá para fazer um monte de post para rede social, infográfico, então vários modelos de materiais impressos ou digitais que você pode produzir usando esse recurso, tá bom? Então, a primeira coisa, e vocês já devem possuir, é um e-mail do Google. Então, para entrar, eu posso entrar diretamente com o e-mail do Google. Então, olha aqui, eu tenho aqui a conta da fundação, vou fazer o acesso direto pelo meu e-mail do Google, tá? Então, todos vocês já têm o e-mail do Google, ok? E também tem aí a opção de logar diretamente por ele. Então, aqui ele já dá uma propaganda. Essa daqui é a tela principal, tá ok? Então, a tela principal do Canva, ela tem o logo da empresa, né? Então, pensando lá de novo na aula passada, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, leitura em Z. Quando eu tenho a leitura em Z, eu tenho o logo, eu tenho o menu, depois eu tenho as ferramentas, o usuário, aí eu desço, eu tenho um banner aqui embaixo, Canva Pro, e no final, a parte de ajuda. Então, lembrando da leitura Z, tá certo? Então, essa aqui é a tela principal do Canva. Aqui eu tenho opções para aprendizado, então eu tenho treinamentos, formas de aprender e de usar o Canva, tá? Tudo aqui tem informação para que vocês possam usar. E eu estou falando aqui ainda, para ficar claro, e é importante falar sobre isso, que eu estou usando o Canva gratuito, tá? Não estou usando nenhum tipo de material pago por enquanto. Então aqui eu tenho preço, se eu quiser comprar ou contratar os serviços, tenho alguns templates, então os templates já são modelos prontos que eu posso usar e alterar da melhor forma que eu quiser para que ele funcione para o que eu quero entregar, para o que eu quero mostrar, tá ok? Então aqui, ó, stories, posts, capas, para todo tipo de rede social. Aí você tem aqui os impressos, convites, cartões de visita, currículo. Então, se vocês querem montar um currículo, aqui tem também a opção de montar currículo. Apresentação, sites, logotipos, cartões de visita. Se você quiser uma fatura online, propostas.
cartazes, panfletos, infográficos, brochura, tudo isso aqui, ó, parte de educacional também tem certificado, plano de aula. Então, uma infinidade de modelos que você pode usar para fazer seus projetos, tá ok? Detalhe, você pode criar quantos projetos quiser, não tem restrição de quantidade de projetos. Alguns sites te dão restrição, você pode criar, por exemplo, até 3. Depois disso, você tem que pagar. Nesse caso aqui não funciona assim, ele te permite criar quantos quiser. E aqui, recursos avançados aí para quem quer explorar um pouco mais o Canva Design, tá certo? Para começar, aqui então eu tenho uma central de ajuda que já também responde algumas perguntas para vocês, tem algumas informações que são importantes. Eu tenho aqui em cima ainda as configurações da minha conta, então quando eu clico aqui eu tenho minha conta, minha senha, tá vendo? As contas que estão conectadas, e aqui a parte de cobrança, eu não tenho nenhuma cobrança, mas eu posso fazer o upgrade e contratar aqui um plano mais evoluído do que esse, tá ok? Vamos manter aqui na conta free, e aí eu vou lá em cima em criar um design, tá certo? Do ladinho eu tenho o meu nome aqui, que é minha conta, o Diogo Veri, então eu tenho lá criar um design. Vou clicar aqui e ele vai abrir para mim uma janelinha perguntando o que eu quero criar. Eu quero criar um cartaz e ele me dá os tamanhos. Ó. Então esse aqui, por exemplo, é um cartaz em A3. Em A3, 42 por 59. Aqui uma apresentação do PowerPoint. Uma apresentação no tamanho, e aqui é um tamanho Full HD, que é o tamanho de 1920 por 1080. Um post para Instagram, que é 1080 por 1080, quadradinho. Um vídeo, também no formato Full HD. Um logotipo, um post para o Facebook. Se eu não quiser nenhum desses caras aqui, eu posso simplesmente vir em dimensões personalizadas e eu quero fazer, por exemplo, algo que seja de um tamanho que só eu sei. Então é 250 pixels por 100. Então é só vir em criar novo design e ele já vai habilitar a tela de edição desse material com o tamanho que eu criei, tá certo? Mas antes da gente chegar aqui, eu quero voltar ainda aqui na página principal. Vou voltar em início para que vocês vejam a parte dos recomendados aqui, tá? Então eu tenho, na minha lateral esquerda aqui, eu tenho os meus designs. No meu caso aqui, eu só tenho esses dois, tá vendo? Ó? Que aqui eu uso uma outra conta. Então, essa daqui é uma conta só da fundação, então só tem material de aula mesmo. Então, eu tenho aqui os kits de marca, se eu quiser criar, para trabalhar com times de projetos, né? Igual a gente está falando lá, vamos fazer um trabalho de time de projeto? Vamos. Então, eu posso vir aqui em criar equipe. E aí, eu crio uma equipe, coloco as pessoas e gero um link de convite, elas entram ou eu mando o convite, e aí eu crio esses times de projeto. Tá certo? Para construções colaborativas, trabalhar com times. E aqui as pastas, ele me dá a opção de 2 pastas que eu posso criar. Depois, se eu quiser criar mais pastas, aí eu tenho que contratar um serviço premium, tá bom? Então, aqui eu tenho também como separar minimamente, né, as coisas que eu faço. Porém, se você quer separar mais e deixar mais organizado, precisa contratar um plano um pouco melhor. Então, vamos seguir aqui em frente. Vamos entrar aqui, vamos criar um novo design. Então, vamos supor que eu quero criar. Vamos lá, o que eu vou criar aqui? Então, eu tenho recomendados para mim uma apresentação. Vamos criar uma apresentação. Então, pode ver que tem logo, stories, apresentações, tá vendo? Então, vamos criar uma apresentação. E vamos supor que eu quero trabalhar com esse tema aqui de reuniões online. Olha só. Então, eu cliquei, ele vai abrir numa nova tela para mim. Eu vou compartilhar com vocês agora essa tela. Então, percebam que ele cria para mim aqui a estrutura de uso, né? Então, eu vou fechar aqui só para ficar mais claro de ver. Olha só. Então, eu tenho. Primeira coisa, eu volto lá para minha home. Aqui em cima eu tenho arquivo. E aí eu posso, olha só, mostrar as réguas, tudo igual no PowerPoint, tá? Então, eu tenho aqui, ó, mostrar guias. Então, se eu quero colocar as guias, aí eu tenho aqui também a opção mostrar margem.
Opção mostrar sangria. Para quem não sabe o que é sangria, a sangria é trabalhada geralmente em material impresso, porque quando ele vai para a gráfica, quando ele é impresso na gráfica, existe um pequeno pedacinho, geralmente é de 5 milímetros, que ele é cortado, ele é refilado. E quando ele é cortado, geralmente ele fica com uma dobrinha ou ele fica ilegível. Então eles usam a sangria justamente para que você coloque o seu texto para dentro desse espaço, para que a hora que corte lá na faca da gráfica, não corte o seu material, tá bom? Não fique o texto cortado quando você imprime, tá bom? E aqui ainda temos outras opções, como salvar em alguma pasta, colocar um comentário ou resolver ele, e aí em histórico de versões você pode usar na versão paga, né? E na versão beta, que é uma versão de teste ainda. Aqui você pode, isso também é um botão super importante, é fazer cópias. Então eu posso criar, por exemplo, uma apresentação e na sequência já duplicar essa apresentação, fazer uma cópia dela, mudar algumas coisas. Então isso me dá muita agilidade na hora que eu desenvolvo o material com o Canva. Tá ok? E eu tenho a opção de download também, né? Então, clicando aqui, eu faço o download desse material que eu construí. Então vamos lá, voltando para cá, eu tenho aqui em cima ainda, ele já puxa um nome, eu posso mudar esse nome para colocar aqui teste 1. Então, nesse teste 1, o que é? Eu tenho aqui, então eu já dei o nome para o meu projeto, tá certo? Aqui eu posso, eles colocam a propaganda para que você faça o Pro. Eu tenho a opção aqui de compartilhar, então eu posso compartilhar com alguém, né, com outra pessoa. gmail.com. Então eu pego aqui, ó, e dou a opção, se eu enviar o convite vem para o meu e-mail, eu posso editar ou só visualizar. Então, se você quer que a pessoa só visualize o seu projeto, você vai em visualizar. Se você quer que ela trabalhe colaborativamente com você, você vai em edição e ele vai editar, poder editar esse material que você está produzindo. Tá? Nessa setinha para baixo, eu tenho a opção de baixar. Então, eu posso baixar de diversos tipos. Eu tenho como baixar em imagem PNG, em imagem JPEG, em PDF padrão, que é um arquivo pequeno, né? Ele é um arquivo comprimido, mais comprimido possível do arquivo. Também um arquivo para impressão e um PDF para impressão, que aí é um arquivo PDF pesado, com várias imagens em alta qualidade. O vídeo em MP4 ainda é um teste beta e GIF também é beta, se você quiser. Como a gente tem animação aqui, né, dá para trabalhar com animação dentro desses caras, você pode, então, criar, por exemplo, um vídeo ou um GIF usando aqui as animações que ele permite que você construa. Tá ok? Então, voltei. Eu tenho aqui ainda a opção de exportar uma página ou todas as páginas, né? Então, aqui eu tenho 11 páginas, tá vendo? Então, se eu der um pronto, ele vai baixar tudo para mim no PDF padrão. Ou se eu quero, não, eu quero imagem, eu escolho o PNG e aí eu seleciono aqui, ó, as páginas que eu quero, ou deixo vazio, eu baixo todas elas, tá certo? Aqui eu tenho opções também, mas aí para recursos premium. Também tem a opção, se eu não quiser baixar, não quiser usar ela aqui, eu posso simplesmente apresentar e ele vai apresentar para você na tela aqui, ó. Olha só, ele já cria e ele cria um pointer aqui, se você quiser usar como forma de, olha só, de apresentação, tá? Aqui embaixo ficam os controles, ó, reiniciar, quantos slides tem, se eu quero abrir vista de apresentador, que é aquela opção que eu coloco observações ao lado, tá? E ele faz da mesma forma que a gente usa o PowerPoint ou o Google Apresentações, ele tem os recursos avançados para isso também. Então, vim para cá. Então, aqui eu tenho outras opções, tá vendo? Ó? Baixar, então se eu quero fazer download, link compartilhável, que é uma opção, por exemplo, que eu posso usar para colocar dentro de algum site. Então, eu tenho um site e ele precisa, eu quero colocar essa apresentação lá para que as pessoas vejam, mas que elas não baixem essa apresentação. Então, eu pego o link compartilhável que ele cria para mim e incluo ou mando para alguém para a pessoa poder visualizar essa apresentação que eu fiz. Né? E aí, quando eu falo apresentação, pode ser qualquer coisa, não precisa ser só apresentação, tá? Que esse modelo de apresentação foi o que eu construí aqui com vocês. Uma outra coisa super importante é
a opção de você exportar para o PowerPoint. Então, você pode construir tudo aqui e exportar para o PowerPoint se você quer usar ele offline, quer usar no PowerPoint. E tem uma outra opção também que é fantástica, que é a de incorporar. Quando você fala incorporar, ele cria para você um código, olha só, uma div, tá? E aí, vocês vão entender melhor do que eu sobre isso. Ele cria uma classe aqui de div, e aí você consegue pegar esse HTML aqui e importar dentro do site de vocês, dentro de alguma página. Tudo isso você consegue colocar. Ele já dá aqui, que é interessante também, o link para WordPress ou Medium, né? Então você consegue já pegar, copiar o link, já preparado para o WordPress. Então, se você tem um site WordPress, você já automaticamente já puxa para lá e te dá agilidade. Também uma coisa importante do incorporar é que evita fraude, né? Evita que as pessoas roubem seu material, porque quando você incorpora, você coloca dentro do site, não tem como a pessoa baixar, a não ser que você deixe algum link para download, tá certo? Isso funciona também para vários sites, como o YouTube, como outros sites de produção de conteúdo que a gente vai ao longo ver, e até para o PowerPoint mesmo. Você pode criar um arquivo em PowerPoint, colocar na nuvem, colocar no Google Drive, por exemplo, e compartilhar o link de incorporação dele, o link de embed, que chama. Tá certo? Então, vista a parte de cima, a parte de menu principal, a gente tem o menu lateral, que é o menu esquerdo, tá? Então, lembrando aqui que nós vimos lá o conceito de design, né? Então, você vê que a tela tem contraste, vocês percebem que ela tem ícones, ela trabalha com linhas, ela trabalha com diversos conceitos daqueles que nós vimos na aula passada. Ok? Então, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui o menu de navegação de ferramentas, né? Então, o menu de ferramentas eu tenho aqui, ó, templates, que me traz alguns templates já prontos, preparados para isso, né? Então, eu tenho aqui alguns templates que eu posso simplesmente clicar e ele automaticamente já vem para dentro da minha tela aqui para poder assumir a posição que eu quero, né? Então, eu quero colocar esse slide aqui. Então, eu venho e jogo o meu slide aqui, ou simplesmente clico, ele vai para cá, ó, ele puxa para mim, tá vendo? Então, ele já vem para cá. Então, uma outra coisa, eu posso buscar templates, tá certo? Então, ó, tem outros tipos de templates aqui prontos para você usar, e aí você pode visualizar qual é o mais interessante para que você possa começar o seu projeto. E depois que você começa seu projeto, você edita, faz as edições necessárias para poder finalizar ele, exportar ou até mesmo deixar disponível aí como HTML, tá? Então, depois que eu tenho a opção de templates, eu tenho o segundo menu, o segundo botão, que chama Uploads, né? Então, quando eu tenho aqui a parte de Uploads, eu posso pegar uma imagem que está no meu computador, em qualquer lugar do meu computador, e simplesmente arrasto para cá. E olha só, fica aqui avisando que está fazendo o upload da minha imagem, e aí ela aparece aqui para mim. Eu vou pegar uma outra imagem e vou jogá-la também. Então, uma outra imagem, olha só, sem fundo. Olha que interessante. Então, eu pego uma outra imagem, e aí eu posso pegar essas imagens de bancos de imagem, posso pegar essas imagens de bancos de PNG, que são fotos e figuras sem fundo, como essas duas que vocês estão vendo aqui. E se eu quero adicioná-las dentro do meu projeto, basta clicar nela que ela já vai para dentro do projeto, olha só. Ok? Então, eu consegui fazer os uploads das minhas imagens. Aí eu tenho o terceiro botão, um botão chamado Fotos. E aí, as fotos, ele traz alguns modelos de imagem que você pode... E sempre pensando aqui, ó, você tem grátis e você tem as pagas também. Então, quando falar que aqui é pago, você se colocar no seu projeto, você vai precisar comprar aquela imagem para aquele projeto, tá bom? Vai precisar fazer um pagamento dessa imagem para poder usar e baixar depois o seu projeto com aquela imagem. As grátis não, as grátis você pode usar sem custo nenhum e basta você clicar, então, que você já põe dentro da sua tela a imagem, seja aonde for. Se você quiser jogar ela pro fundo da tela, basta vir no canto deixa eu excluir, venho no canto do meu slide e solto ele automaticamente
já vai para dentro do meu fundo do slide, tá ok? Então, visto o menu fotos, nós vamos para o menu elementos, e esse daqui é um menu um pouco mais complicado, porque ele te dá diversos modelos de formas diferentes. Então, você pode usar linhas, você pode usar formas, e tudo isso é aquilo que eu disse, basta clicar. Então, eu venho aqui em linhas, e eu tenho, a primeira coisa que eu tenho é o que foi usado recentemente, depois eu tenho destaque, e aí são as imagens que estão em destaque, olha só. Essas aqui estão em destaque, são o que as pessoas estão mais usando, ok? Depois eu tenho as linhas, e aí eu tenho vários tipos, e aí, de novo, eu tenho a opção grátis e eu tenho a opção paga. Conforme eu vou abaixando aqui a minha timeline, olha só, eu tenho a Pro, aqui, ó. Então, essa imagem aqui, eu tenho que comprar essa imagem para usar. Ou fazer um plano Pro que me permita usar essa imagem como recurso. As outras que são gratuitas, mesmo esquema, é só clicar que você já joga no seu design aqui e aí ajeita onde você quer deixar para que isso fique aqui no seu material. Olha só, então o que for gratuito vocês podem usar e não vai gerar custo nenhum. As outras vai gerar custo de contratação. Mas tudo que aparece aqui vocês podem usar e também fazer como eu fiz, sobe o upload das suas imagens aqui em uploads para poder fazer aí os fundos, as coisas que você precisar, tá? Depois eu tenho formas, então as formas, a mesma coisa, eu tenho vários tipos de formas que eu posso usar, olha só, e basta clicar que eu já jogo para dentro da minha linha do tempo e eu posso trocar a cor, né? Isso depois a gente vai ver. Aqui eu posso, então, adicionar as formas. E isso funciona para os adesivos, que são formas animadas, né? Olha só. Os gráficos também você consegue. As grades e os quadros são materiais que você pode colocar imagens dentro. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui uma marcação, e isso é importante para quando a gente for falar do wireframe, porque o wireframe são marcações que a gente vai usar para montar o nosso site, por exemplo. Então, quando eu for montar meu site, eu quero criar o wireframe com as marcações de cada coisa e o que vai em cada coisa. E aí você vai usar isso para poder te ajudar a montar. Então eu venho aqui, por exemplo, em grades, olha só, e pego duas grades aqui, ó, olha aqui. Vamos diminuir para dar para enxergar. Vamos deletar essas coisas que estão sobrando aqui, para abrir espaço para a gente ver. Então aqui eu coloquei um item de quadro, um quadro aqui com uma bordinha enroladinha, e aqui eu tenho um outro tipo de quadro, que é uma grade com duas imagens. Aí eu vou aqui em fotos e vou arrastar para dentro dessa minha grade a minha foto, olha só. E se eu quero editar essa foto, 2 cliques, eu ajusto o que eu quero que ela apareça dentro do quadro, ok? Então aqui, eu tenho aquela outra ainda, vamos jogar aqui mais uma imagem, olha só, dentro do fundo, olha só. Então eu coloquei a imagem, mas essa imagem não ficou boa, eu venho aqui, deleto a imagem e jogo outra no lugar, ok? Simples assim. Então aí eu tenho, depois dos elementos aqui, ainda tem outras coisinhas como gradientes, aí itens, né, como coronavírus, folhagens, e aí tem várias outras itens que, dependendo do projeto, você vai usar, né, vai fazer aí algum material que vai usar, vai precisar de uma flor, você clica e ele já te manda a flor para você colocar num canto, para você fazer alguma enfeitadinha aí no seu projeto, tá certo? Então, depois de visto aqui toda a parte de elementos, pode ver que tem um monte de elementos que vocês podem usar, é só clicar em ver tudo e ele mostra mais um monte de elementos, tá? De linha única, olha só, lembra que a gente falou de linha? Olha aqui, elementos de linha, tá certo? Então, depois que eu vejo, depois vocês podem até conhecer um pouco mais aqui essa parte de linhas, né, e de elementos, que vale muito a pena na hora de montar, mas a gente vai para frente agora, a gente vai para textos, e aí eu tenho aqui duas formas muito importantes de colocar texto. A forma simples, que é adicionar um título, um subtítulo ou um texto, e basta eu clicar, deixa eu deletar isso daqui, vamos deixar livre aqui o espaço para a gente poder enxergar.
Então, basta eu clicar, por exemplo, no título que ele já puxa para mim num tamanho específico e numa fonte específica. Ok? O subtítulo, a mesma coisa. E o texto, a mesma coisa. Então, ele já puxa num tamanho e já puxa num outro formato de texto diferente do primeiro. E aqui também eu tenho opções de você já fazer, ele já te dá também, como em templates, como nos outros lugares, ele já te dá a opção aqui de fazer, por exemplo, um casado de texto. Então eu venho aqui, olha só, vamos pegar um aqui que tenha bastante texto. Olha esse daqui. Vamos pegar aqui, ó, a volta dos bichos. Então eu dei um clique lá, olha só, ele veio para cá. Vamos deletar esses aqui. Então olha só, a volta dos bichos. Então aqui, ó, já tem todo o material escrito, basta eu vir aqui e editar esse texto colocando o que eu quero falar. FSA 2020. Sempre 2 cliques, tá, gente? 2 cliques. Opa, deu um voltar aqui. Então aqui tem a opção de voltar e de refazer, então refiz. Festa universitária, então boas-vindas novos estudantes. Então aqui, ó, não posso criar, então criei meu texto. E aí aqui um fato interessante é que o texto vem agrupado, ele já vem todo pré-montado para que você possa só editar o texto, tá? Então é uma coisa que ajuda, uma funcionalidade que ajuda muito na hora de se fazer o material. Então olha aqui, ó. Quando eu clico, ele já puxa para mim o texto com os elementos, olha só, com o elemento em volta, ó. Deixa eu apagar aqui. Então olha só os elementos em volta, tá certo? Então aqui eu tenho, olha, a opção de criar o que eu quiser. Vamos clicar fora aqui, vamos tirar isso tudo. Eu vou clicar no outro aqui, ó, para que vocês vejam, olha só. Tá vendo? E aí eu posso, depois a gente vai ver aqui a parte de edição, mas eu posso aumentar, diminuir, trocar o texto. Então, vamos seguir aqui o nosso menu lateral. Menu lateral, então, depois de texto, eu tenho a opção de música. Tá certo? Então eu posso puxar, e aí, mesma coisa dos outros itens. Eu tenho as músicas que são gratuitas e tenho as músicas que são pro, que são pagas. Então eu preciso, se eu quiser usar, eu tenho que pagar. Tenho que pagar o uso. Se eu quiser usar as músicas que são gratuitas, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, grátis, grátis. Então eu posso selecionar e criar um vídeo, por exemplo, colocando as músicas que eu quero colocar aqui. Tá? Aqui, eu não fiz o teste aqui se é possível subir e fazer o envio de uma música, tá? Eu sei que de imagens dá e de vídeo também. Agora, de música eu nunca fiz. Confesso que eu nunca fiz. Tá? Então, um próximo item aqui, eu posso também, olha a coisa que é muito interessante também, é trazer do YouTube. Tá vendo? Eu posso trazer do YouTube as músicas. Certo? Então, depois do item música, a gente tem o item vídeos. E o item vídeos traz para mim também, da mesma forma que as imagens, a mesma coisa, só que com vídeo. Então, o legal é que se eu coloco o mouse e fico parado, me mostra, olha só que legal. Mostra um trecho do vídeo. Igual no YouTube, quando você coloca o mouse em cima do vídeo, ele dá essa visão geral, né? Essa visãozinha básica aí. E o que é legal desse cara aqui, por exemplo, eu posso simplesmente clicar aqui e eu tenho, olha só, um vídeo rolando dentro do meu slide, por exemplo. Certo? Então eu já tenho aqui, olha só, o vídeo e ele está rolando enquanto eu estou apresentando ou quero deixar de fundo, posso deixar ele de fundo também. Tá certo? Sempre usando o conceito que a gente viu na aula passada de design, de usar máscara na frente, de usar itens na frente, e a gente vai ver isso depois. Então, aqui eu tenho os vídeos, e eu posso escolher diversos tipos de vídeo, vocês estão vendo aqui. Na sequência, eu tenho o item fundo, e aí eu posso peraí que eu dei dei um permitir aqui para alguém. Alguém tem alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Tô vendo aqui que mandaram o link do Canva, beleza? É um site, isso mesmo. É isso aí, a gente tá falando tudo online, tá, gente? É tudo online, tá? Não tô trabalhando na minha máquina, não. É tudo online. Podem acessar o site que vocês vão ver
podem acessar depois aí com calma para poder ver como fazer cada coisa dessa aqui. Então, voltando aqui, eu tenho o item fundo, e o item fundo, ele mostra para mim alguns fundos que eu posso clicar e simplesmente já vai incorporar na minha apresentação, no meu material. Vou tirar aqui para a gente poder ver. Então, olha só, eu tenho aqui o fundo que eu quero, é só clicar, ele já automaticamente puxa o fundo que eu quero. Certo? E ou eu posso também escolher, e preferir escolher, usar uma cor. Então, eu posso usar uma cor. Olha só, a cor que eu quiser. Tá vendo? Ele simplesmente eu escolho a cor que eu quero e ele já automaticamente puxa aqui do jeito que eu quero deixar de fundo. E aí, para usar o mesmo fundo, depois a gente vai ver, é só duplicar aqui, ó. Eu duplico aqui meus slides e ele já traz toda a configuração antiga do primeiro para o segundo, tá bom? Aqui, para a gente finalizar, a gente tem aqui a parte de pastas, né? E aí, aqui que eu falei, ó, eu tenho as pastas compradas, as curtidas, e para criar a pasta eu preciso me tornar um membro Pro. Então, a gente consegue aqui alguns recursos, esse recurso já é um recurso mais pago, então a gente acaba não utilizando nesse momento. E aqui eu tenho também outros aplicativos. Então, se eu quero, por exemplo, trazer imagens do Pexels, que é um banco de imagens que você pode usar, você pode clicar aqui, fazer o seu login lá e ele integra aqui com o seu Canva. O Pixabay também é um site para imagens que você consegue usar imagens de lá em seus trabalhos sem precisar de direito autoral. Então você pode trazer também as imagens do Pixabay para dentro daqui desse aplicativo do Canva. Tem a opção também de incorporar, que é aquela que eu falei, eu pego o link lá do YouTube, por exemplo, e trago para dentro aqui. Coloco aqui o meu vídeo, né? Então, tem a opção aqui do emoji. Então, eu posso colocar um emoji. Eu clico aqui em emoji, ele vai adicionar aqui para mim um item. E olha só, é só clicar no emoji e eu já crio o emoji que eu quero aqui dentro da minha apresentação. Certo? Então, vamos mais aqui de novo. Do Facebook, eu posso trazer também material do Facebook para aparecer aqui para mim. Criar códigos QR Code, para quem não conhece, são pequenos códigos quadradinhos, e aí eu coloco aqui uma URL e ele vai direcionar, ele vai criar o código e vai direcionar para mim. Quando alguém escanear esse código aqui, ele vai para o site do Canva, tá? Então ele é único. Cada vez que eu criar aqui, ele vai me gerar um tipo de código diferente do que era anteriormente, certo? Então, voltando aqui, então, na parte do mais, cadê o mais? Eu tenho aqui como integrar, por exemplo, o Google Maps. Então, eu posso pegar lá do Google Maps e colocar dentro do meu material aqui. Eu posso, do YouTube também, como eu falei anteriormente, você pega o iframe, coloca aqui dentro, ou pega o link lá para colocar aqui, você consegue trazer os vídeos do YouTube aqui para dentro do seu material. Tem a opção do site GIF para criar GIFs também. Quem não conhece o GIF, são aquelas imagenzinhas que tem pouquinho tempo, né? Então são coisas rapidinhas, imagens rápidas. Essas imagens rápidas são importantes para o site, porque elas são imagens leves, né? E tornam o site um pouco mais agradável, por dando uma ideia de movimento. Lembra quando a gente falou de movimento lá na aula passada? Então, quando a gente fala de movimento, a gente fala também do GIF. O GIF traz um movimento para dentro da sua página, para ela não virar uma página tão estática. O Anderson perguntou, essa opção do QR Code, ele funciona por tempo ilimitado ou tem um período? Não, ela funciona ilimitado, Anderson, porque na verdade aqui você cria uma imagem que é referência de um link, né? Então você pode usar o tempo que você quiser. Eu sei que alguns sites, eles limitam, né, o uso do QR Code, mas eu entendo que esses sites que limitam é justamente para quem usa muito, né, para quem usa muito esse tipo. Isso, exatamente, é isso aí, foi o que eu disse. Então, porque tem sites realmente que só funcionam por tempo limitado. Nesse caso aqui, ele vai funcionar porque ele cria uma imagem estática, e quando cria uma imagem estática, né, a gente fala no emoji, por exemplo, é uma imagem estática. Essa imagem estática não tem como você tirar o link dela, né? Porque quando você escanear, ele vai trazer, porque o QR Code já tem um link embutido. É igual pagar um boleto, né? Tem o link lá, tem o código de barra,
que você vai acabar pagando de qualquer jeito, se você mudar aquele código de barra, ele não funciona mais. Mas se não mudar, ele continua. Então, voltando aqui para o nosso item mais, a gente já viu vários outros tipos. Vimos aqui o Pexels, Pixabay, incorporar o emoji, Facebook, código QR, Google Maps, YouTube, o GIF e também agora a gente pode trazer materiais do Google Drive. Então eu posso ter imagens, eu posso ter outras coisas dentro do meu Google Drive. O Google Drive, que é o serviço da Google na nuvem. Então eu posso deixar meus arquivos na nuvem e eu posso trazer para dentro do meu Canva aqui, do meu design, para usar quando eu quiser, tá certo? Também funciona com o Instagram, eu posso trazer as coisas do Instagram, e o Dropbox, que é o concorrente aí do Google Drive, um dos concorrentes dele, tá certo? Ele ainda tem alguns outros recursos aqui para trazer, tá certo? Olha só. Então, tudo isso daqui foi incorporado, né? Era uma ferramenta que não tinha quase nada disso, com o tempo ela foi incorporando essas coisas, justamente para mostrar que a ideia do compartilhamento, né? A ideia do trabalho em conjunto que funciona super bem. Então, a maioria das coisas aqui são ferramentas que agregam valor para essa ferramenta aqui. Tá certo? Então, depois que a gente chegou aqui ao final de todos os nossos itens aqui, né? Então, você pode, ou vamos fechar aqui e a gente vai para a nossa parte, para a nossa tela mesmo de conteúdo, a nossa tela do design mesmo. E essa tela do design, a gente tem a opção aqui, nesse caso, como é uma apresentação, eu posso criar uma animação, e aí eu tenho alguns tipos de animação que eu posso criar. Essas aqui são as gratuitas, e eu tenho as pagas, certo? E aí eu posso aplicar em todas as páginas, em todos os slides que eu tenho, ou só em um slide. Então eu posso vir aqui e eu quero que faça o fade nesse slide. Então ele já cria, olha para mim, a duração do fade e qual é o efeito que vai ser criado com esse tempo aqui. Então, se eu trocar aqui e aplicar para todos, ele vai fazer isso para todos os meus slides. Conforme eu for clicando aqui nos próximos, olha só, ele já vai mostrando aqui para mim. Olha só. E aí aqui eu posso, não, mas esse eu não quero fade, eu quero block. Então eu troco para block. Quando eu volto aqui, eu tenho aqui de novo o item de bloco. E eu tenho aqui o item... Não, ele fez para tudo porque eu deixei para tudo, né? Então, se eu vier aqui só mudar esse, por exemplo, agora ele fica, então, na página 2 o fade e na página 3 o bloco, que é o que eu estava fazendo antes. Beleza? Então, aqui voltando, eu tenho, então, vamos adicionar, então, aqui um texto. Vamos voltar aqui. Um título. Então, eu tenho o emoji. Quando eu clico nos elementos, né? Vamos falar que cada item aqui dentro é um elemento. Então, quando eu clico nos elementos, eu tenho aqui opções, olha, de cores. No caso dos emojis, eles já estão vetorizados. O que é vetorizado? Eu tenho a opção de mudar a cor. Então, se eu quiser usar o azul no emoji, eu uso o azul. Tá? Diferente daquela imagem, vou voltar aqui em Uploads, diferente da minha imagem, olha só, de vídeo, que eu subi uma imagem. Então, eu não tenho aqui essa imagem de vídeo, a opção de eu editar ela, colocar uma outra coisa, uma outra cor. Olha só, eu não tenho aqui, não aparece para mim. Tá? Eu tenho outros efeitos e recursos aqui, mas eu não tenho como mudar a cor. Diferente se eu vier aqui, por exemplo, em elementos, cadê os elementos? Pesquisar aqui vídeo, que vai me trazer também itens de vídeo, olha só, que são itens vetorizados. Então, quando eu clico nele, olha aqui em cima, já aparecendo a opção de eu trocar a cor. Então, eu posso vir aqui e trocar para a cor que eu quero. Olha lá. Dou um efeitinho, não vou deixar da mesma cor, fica tudo da mesma cor. Tá certo? Então, eu tenho sempre aqui a parte de ferramentas adicionais. Tá ok? E aí eu tenho aqui. Então, eu vim aqui, eu tenho as cores, eu tenho a opção de cortar. Se eu quero cortar ela, eu venho aqui e arrasto, eu corto ela. Olha lá, só vai mostrar esse pedaço. Tem a opção de girar, então ele já gira horizontalmente ou verticalmente. Então, se eu preciso, por exemplo, trabalhar com uma seta. Seta é bom para mostrar isso. Olha só, coloquei a seta aqui. Lembra da história da seta lá da aula passada que a gente falou?
que a seta é para identificar o que eu quero mostrar dentro do meu material. Então, olha lá, eu tenho uma seta ali e eu quero mostrar, eu quero que o meu usuário olhe para o texto. Então, olha só, eu coloco aqui uma seta e coloco o meu título aqui. Eu ponho a seta aqui. E aí eu escolho a cor da minha seta, olha só. Que cor que eu quero da minha seta? Quero azul, rosa, vermelha, cor quente. Lembra da cor quente? Por que é cor quente? Para poder fazer com que o usuário enxergue e busque esse olhar para ela, para a cor dela. Então, deixa vermelho. Aqui eu tenho, vamos lá, vamos trocar aqui o... Então, eu tenho aqui a opção também de cortar e de girar, tá certo? Aqui ainda em cima eu tenho a opção de posição. E aí eu tenho, aqui a gente vai falar de novo, voltando lá, a gente vai lembrar das camadas, né? Da parte não é escala, a parte que a gente falou de transparência, né? Então eu posso usar aqui, por exemplo, a posição, eu trago para frente ou para trás do meu elemento. No meu caso aqui, eu posso pôr alinhamento em cima, no meio ou embaixo, à esquerda, no centro ou à direita. É só clicar que ele já faz esse trabalho para você, você não precisa ficar arrastando. E aqui eu tenho a opção de mandar para trás ou para frente. Então, se eu ponho para trás, ele fica atrás de tudo, olha só. Tudo que eu tento colocar, ele está atrás. Então, se eu pegar o emoji e jogar, ó, esse aqui está na frente do emoji. Então, se eu vier aqui, posição para trás, ele vai para trás de tudo. Se eu vier aqui ainda e clicar posição para frente, ele passa a ficar à frente desse daqui. Então, eu tenho ainda aqui opções de copiar a formatação para fazer, para colar em outra coisa, né? Mas aqui acho que você consegue jogar para cá, olha lá. Ele já puxa a cor. Aqui eu tenho a opção, de novo, transparência. Então, eu posso dar transparência para determinado item. Olha lá, para dar a ideia de que ele está embutido no fundo. Tá certo? Aqui eu tenho a opção de colocar um link dentro desse pedaço aqui. Lembrando que o link só vai funcionar se você exportar como vídeo ou como PNG, né, as imagens, porque senão, se você exportar um JPEG, não vai funcionar esse link, tá? Tem que ser ou PNG, ou às vezes o PDF ainda funciona por conta do link, o PDF ainda deixa você fazer, tá? Então aqui eu coloco o link que eu quero, tá? O link que eu quiser. Olha lá. Então aqui, quando eu vier aqui em link, ele vai mostrar... Opa! Ele vai mostrar para mim, olha só. Tá bom? Aí eu tenho, vamos seguir aqui, eu tenho a opção de bloquear esse modelo. Então, se eu clicar em bloquear, eu já não consigo mais mexer com ele, olha só. Tá vendo? Eu só consigo mexer se eu vier e desbloquear ele. Certo? E aí eu tenho também a opção de duplicar aqui. Isso é novo, porque antes não tinha. Eu usava o Ctrl D para duplicar, que ele já duplica, mas aqui ele já tem um recurso adicional. E olha lá, eu usando de novo a transparência. Então, eu dou 30% em um, eu dou 50% em outro e 70% em outro. Então, eu crio aqui, ó, olha só. Certo? Dou um efeito aqui de transparência e de movimento. Ok? E por fim, eu tenho aqui a lixeirinha. Se eu quiser deletar, é só vir aqui na lixeirinha, eu vou clicando, ele já deleta, ou simplesmente aperto o delete no meu computador, ele já manda embora o meu conteúdo. Com texto, ele tem um pouquinho de diferença, porque eu consigo, por exemplo, alterar a fonte, né? Então, clicando aqui, eu altero a fonte e uso a fonte que eu quero. Aí eu tenho aqui o tamanho da fonte. Lembrando que com janelinha aqui com coroinha, são fontes que são pagas, tá ok? E aí as outras eu posso usar sem problema nenhum, basta clicar na fonte, ele já automaticamente já troca aqui para mim o tipo da fonte. E aí eu posso deixar ela negrito, posso deixar ela em itálico, e aí quando quebra eu simplesmente aumento o meu espaço aqui para que ele fique na mesma linha. Aí eu tenho a opção de colocar um sublinhado nela. Aqui eu tenho a opção de alinhar à esquerda, justificado, à direita ou centralizado.
Do lado eu tenho a opção de deixar tudo em maiúsculo ou deixar só a primeira em maiúsculo. Aqui ainda tem a opção de lista, aqui a opção de espaçamento entre as linhas, entre as letras, desculpa. Então eu tenho a opção de espaçamento entre as letras. Aqui eu tenho a opção de espaçamento de altura da linha, então eu aumento ou diminuo, tá? Tudo isso para dar uma leitura melhor para o meu texto. Lembra lá da nossa aula anterior também, que tinha lá o quadro que tinha um texto com um efeito tipo esse aqui, que era um pouco mais junta, letra, outra letra um pouco menor, um pouco maior, um pouco mais encavalada. Então, tudo isso é trabalhar com design, tá certo? Então, aqui, depois que eu já aprendi a mexer, eu tenho os efeitos. Então, o efeito, se eu quero vazado, texto, desalinhado, se eu quero eco, e tudo isso eu posso dar distância para as coisas que eu estou colocando, falha técnica aqui, que é um outro tipo de efeito, e aí eu aumento ou diminuo. Neon, ó, se eu quero deixar o neon, eu aumento e diminuo também a intensidade. Sombreado. Então, tem todas as... E aqui as opções para cada um desses caras aqui. Tá certo? Então, e aqui eu ainda tenho outros recursos de cópia, tem outros recursos também de colocar um link. Se eu quero colocar um link nesse texto, eu ponho aqui o link no texto, tá? E bloqueio também, a parte de bloquear aqui o cadeadinho para bloquear, se você não quiser mexer. Por que eu bloqueio determinada camada? Eu bloqueio quando eu não quero que mexa, né? Quando eu não quero mexer. Se eu estou mexendo em outra coisa, eu bloqueio essa camada para ela, na hora que eu arrastar alguma coisa, não atrapalhar. Tá certo? Então, agora que a gente teve um pequeno overview, eu ainda vou mostrar aqui que eu posso colocar aqui item 1, para cada página eu posso dar um nome para ela. Esse nome é importante porque se eu vou baixar, por exemplo, só uma desses slides aqui, ele baixa usando o nome que eu dei para ele, tá certo? Também posso colocar anotações, então eu posso escrever aqui determinada anotação e deixar salvo. Então ele fica com a anotação, olha só. Então se eu quero que alguém revise, por exemplo, esse slide, eu venho aqui e escrevo revisar, revisão. Aí em revisão, o cara vai vir aqui e vai fazer a revisão dele. Salvar, olha lá. Então vai ficar aqui marcadinho. Veja que nesse daqui não tem nada escrito. E nesse daqui eu tenho um texto escrito. Certo? Aqui em cima me mostra. Quando eu não tenho selecionado nenhum objeto, eu tenho selecionado o fundo, ele me mostra as opções do fundo. Então eu posso girar, posso cortar o fundo, ajustar aqui com cor, mais brilho, menos brilho, contraste, saturação. Então dá para fazer o efeito de vinheta, ó, se você quer jogar os fundos, as laterais mais escuras. Opções de filtro. Então eu posso escolher o filtro que eu quero para a imagem do fundo, ou para qualquer imagem também que eu colocar aqui. Então se eu venho aqui nessa aqui e quero colocar um filtro, eu coloco, olha só. E aí eu estou trabalhando aqui em cima daquele preto, né? Ó. Ele usa o filtro para dar um realce. De novo no fundo aqui. Se eu quiser trocar o efeito que a gente já falou, e os efeitos também, eu tenho alguns tipos de efeitos aqui, ó, para aplicar a paleta de duas cores, a imagem, de TV ruim, color mix, então eu posso selecionar aqui, ó, e aí eu conecto, e ele aplica na minha imagem esse efeito de dois tons aqui. Ok? Então, para finalizar só essa parte da visão geral, aí eu tenho aqui, então, meus comentários, a opção de jogar isso aqui para baixo ou de trazer para cima, a ordenação, então eu ordeno. Eu tenho a opção de duplicar a minha página, então o que eu posso fazer se eu quero montar, por exemplo, uma tela de uma página de um site. Eu posso criar um modelo e daí eu vou duplicando e alterando os itens para que fique fácil de eu editar tudo isso no final. Então, eu tenho aqui ainda, depois da cópia, eu tenho a opção de excluir a página, que é só clicar, ele já deleta. Lembrando que eu tenho a opção aqui de refazer. Então, eu venho aqui, ele refaz aqui a minha última ação, ou outras ações que eu fiz. E, por fim, eu posso adicionar uma nova página, se eu quiser, aqui na sequência, depois da minha página. Ok? Então, agora, rapidamente, eu vou mostrar para vocês
tendo em vista tudo isso... Ah, faltou mostrar aqui embaixo. Vou mostrar aqui embaixo. Eu tenho ainda aqui... Essa opção é para deixar um comentário para eles. E aqui embaixo eu tenho a opção de ver no tamanho aqui, ó. Eu posso ajustar o tamanho da minha tela. Posso ver ele inteiro. E aí ele não... Eu vou diminuir aqui para vocês verem. Olha só. Eu posso aumentar para 300%. Posso diminuir aqui o tamanho da minha tela, 75%. Então, vou pegar aqui, ó, ajustar. Ele vai ajustar o tamanho da minha tela. Aí, se eu venho aqui, eu escolho 50%, 50% da tela. Ah, 10%. Ele vai diminuindo até o mínimo que eu consigo, que é 10%, ou inteiro. Ele vai mostrar inteiro aqui. Aqui eu tenho a opção ainda de escolher, né, ó, olha só. Como no PowerPoint, eu consigo também alterar aqui as ordens, né? Então, eu consigo fazer o trabalho de ordenação aqui e também consigo visualizar os slides na sequência aqui, para me ajudar a ver como tá ficando no final. Clicando nele, ele volta para a tela. Clicando 2 vezes, ele volta para a tela do slide que você acessou. E aqui eu ainda tenho a apresentação em tela cheia, que quando eu clicar, ele vai para a tela cheia, e aí, de novo, eu tenho lá a opção de visualizar isso daqui. Eu posso, olha lá, vocês viram o meu efeito de bloco, né, ó? Olha lá, tá vendo? Então ele aplicou, e aí se eu baixar no formato PowerPoint, eu já consigo usar como se fosse uma apresentação que eu desenvolvi. Tá ok? Então, hoje, para a gente poder exercitar um pouquinho dessa ferramenta aqui, que é muito interessante, a proposta é que vocês façam... Deixa eu parar aqui a minha tela. Então, a proposta aqui, a partir de agora, é que vocês façam o acesso, entrem lá no Canva, façam o cadastro, pode ser com o Gmail, pode ser com o Facebook, pode ser com o e-mail da fundação, não tem problema. Criem um design, desenvolvam um design focado, pensando, vamos dar um tema aqui até para a gente poder dar sequência para as coisas aqui. Então, lembrando lá da nossa escola de informática, vocês vão criar um post, vão montar um post para o Instagram da escola de informática, tá? Essa é a ideia. Construam esse post lá dentro, façam essa dinâmica, e lá em tarefa tem lá a opção de vocês enviarem para mim esse post. Vocês podem me enviar em JPEG, pode ser em PNG, não tem problema, basta fazer o envio via tarefa lá no Moodle, tá ok? Então, a partir de agora, tá liberado, vocês podem fazer o acesso. Eu vou ficar aqui até as 21 para tirar dúvidas, se alguém quiser, tá? Todo caso, tá liberado para poder fazer. Lembrem de terminar os grupos para a gente começar o nosso projeto, tá? E na próxima aula, o que a gente vai entender na próxima aula? A gente vai falar sobre wireframes, e aí a gente vai voltar usando o Canva para mostrar como desenvolver isso para vocês. Professor. Na verdade, vocês vão produzir o nome da escola, o nome do que vocês vão ofertar. A ideia é que vocês usem as ideias de design para poder montar esse projeto, tá bom? Com licença, professor. Pode falar. Quem tá falando pode falar, que eu tô sem fone. Deixa eu pôr o fone aqui, peraí. Certo. Fala aí. É o Francisco, é porque eu quero saber individual ou em grupo já. Essa atividade? Sim. Essa atividade, como a gente não tem os grupos prontos ainda, vamos fazer individual, tá bom? Mas a proposta da partir dos grupos prontos é que vocês comecem a produzir as coisas em grupo. Tá, ok, obrigado. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer ela individual, e aí, na sequência, quando a gente já tiver os grupos prontos, a gente vai começar a trabalhar já com grupos, e aí dividir as partes, compartilhar as informações, para poder montar o material, tá bom? Então, quem ainda não tiver grupo, conversa aí, ajusta o grupo, manda o grupo para mim, e trabalhem aqui na produção do Canva. O Jefferson perguntou se tem até as 21. Não, Jefferson, vocês podem me entregar, como eu falei, todas as atividades podem ser entregues até amanhã às 21. Então, vocês têm até amanhã às 21 para poder enviar esse material para mim, tá bom? Tá? A ideia é que vocês já comecem a trabalhar agora, aproveitando esses
20 e pouquinhos minutos de aula, que aí eu posso ir tirando dúvidas. Se de repente tiver dúvida na hora de produzir, de montar alguma coisa aqui, eu posso ajudar a tirar a dúvida, tá bom? Professor, qual que é Deu o uma tema travadinha, mesmo? mas é isso. Isso mesmo, Matheus. É um post de Instagram. Ó, vamos lá. Um post de Instagram, tá? Sobre a escola de informática que a gente estava falando lá no projeto. Então, vai ser um primeiro material que a gente vai desenvolver para essa escola. Tá bom? E aí, o que, que vai acontecer? Ao longo do tempo, a gente vai ter vários materiais. Então, nós vamos fazer banner, a gente vai fazer o wireframe, né? Pode ser, o João perguntou se é um story. Não, não precisa ser story, é só um post normal. Pode ser aquele quadradinho, 1080 por 1080, para que vocês possam exercitar, tá bom? Só evitem de... Pode pegar o material pronto, que já dá aqui de ideia, mas tentem desenvolver algo em cima do material para não ficar... para não ficar muito igual, tá? O Matheus perguntou aqui que escola de informática. A escola de informática que a gente conversou lá na primeira aula a respeito do projeto que a gente vai desenvolver, que é o site de uma escola de informática. E quem não tem Instagram e não manja. Não manja do quê? De Instagram? Na verdade, Matheus, nesse momento não importa, porque a ideia é que você possa, dentro do Canva, escolher lá, post para Instagram, ele já vai criar no tamanho para você, e você vai produzir um material de divulgação, ou um material falando dessa escola, que é a ideia do nosso projeto lá, de montar depois o site. E esse material, eventualmente, pode ir até depois fazer parte, né, de dentro da nossa página do site, quando a gente for produzir o nosso wireframe, nossas páginas, os links lá de dentro. Então, tudo isso vai fazer parte desse material que a gente vai produzir ao longo do semestre, tá bom? Então, gente, fiquem à vontade, eu tô aqui, quem precisar pode me chamar, eu vou ficar por aqui também, vou mexer aqui no Canva, se alguém quiser, eu vou deixar minha tela compartilhada com vocês, e eu vou mexer no Canva, vou montar aqui também o material para quem quiser participar aí, quem quiser assistir eu mexendo, pode ficar à vontade, tá? E eu tô por aqui, se quiserem tirar dúvidas, pode me chamar aqui que eu tiro dúvidas também. A Larissa perguntou, como ainda não decidimos o nome da escola, podemos fazer um nome fictício? Pode fazer um nome fictício, Larissa, não tem problema. A ideia é exercitar a ferramenta, porque aí, quando a gente for fazer nas próximas aulas, vocês já vão poder usar ela para exercitar o que a gente for trabalhar durante a aula, tá bom? Eu vou abrir aqui eu tô com a minha tela compartilhada, quem quiser também ficar de olho, pode ficar também, para a gente montar aqui. O Rael perguntou, como é que eu uso o degradê como plano de fundo? Usando o Canva, né, você fala. Na verdade, você consegue usar o... Eu não sei se é um recurso pago, deixa eu ver aqui. Fotos. Não vou fotos. São fundos. O Guilherme perguntou, pode fazer um post puxado para o marketing? Pode, Guilherme, não tem problema. A ideia é exercitar a ferramenta, tá? Então, Rael, eu tenho alguns degradês, né, preparados, porém, eu acho que o degradê mesmo, ele não deixa eu criar. É até uma boa pergunta, eu vou dar uma olhada melhor aqui com calma, e aí depois eu te respondo só para ter certeza. O que você pode fazer para trabalhar com um degradê, que eu costumo fazer, porque aqui eu nunca fiz diretamente no Canva, mas eu pego, por exemplo, de banco de imagens, os backgrounds com degradê, né, e aí você consegue usar o background com degradê dentro do Canva como imagem, né? Você sobe a imagem e depois define o tamanho que você quer que ela apareça, né? No caso aqui, vocês estão deixa eu compartilhar minha guia. Ó, vocês estão vendo aqui um post. Então, se eu quero... Quer ver? Ó, eu vou pegar aqui um degradê. Degradê.
Ó, eu vou pegar aqui um degradê, só para você ver como eu vou fazer isso, ó. Então, vocês estão vendo aqui meu post, então, eu quero jogar um degradê no fundo. Eu venho aqui, arrasto para dentro da minha tela o meu degradê que eu peguei lá da internet, lá do site de backgrounds, e aí eu venho aqui e arrasto no cantinho, olha só. Tá vendo? Estou usando um degradê, ó, olha aqui. 2 cliques aqui eu consigo ver o degradê e eu consigo posicionar ele. Olha lá, sair, ele mais azul aqui, mais rosa aqui. Ah, não, eu quero inverter isso aqui. Aí eu dou. Opa, peguei outro elemento. Então eu venho aqui, dou 2 cliques e põe mais pro lado. Olha lá. Tá bem?